foi encaminhado para, né, para a Secretaria de Segurança, que deu o parecer positivo para a realização das atividades nestes moldes que nós propusemos. Tá? Um fato que ainda, não digo que entristece, mas que a gente fica um pouco, né, injuriado, assim, que ainda somos vistos, né, como tu disseste no início, como bar, como copa de, de bebida e churrasco, né? Então, veio a observação, veio a pergunta, veio o questionamento: vocês vão abrir a copa? Vocês vão abrir a parte da churrascaria ali, da churrasqueira e tal? Não, nós estamos solicitando exatamente isso, é um ensaio técnico, que as pessoas comecem a fazer sua atividade, as pessoas comecem novamente a ter né, a sua sensação de pertencimento à casa, e que possam retornar para a atividade no CTG, que é o meio social de muitos, né? É o nosso meio social, enfim, é ali que é a nossa atividade física, né? Muitos questionamentos tiveram: por que vocês não vão para a academia? Porque, né, a nossa atividade física é o CTG, é o nosso meio social, enfim, é ali que a gente descarrega, é ali que a gente trabalha a mente, é ali que trabalha o emocional, enfim, né? E se vocês vissem os dois ensaios que foram feitos, quando botamos o som ali e que começou as músicas, tu vê as pessoas escorrendo lágrimas involuntariamente. Vocês, quem conseguir essa autorização, vai vivenciar isso que eu estou dizendo. Tamanho, não digo trauma, mas tamanho essa situação, né, que essa pandemia proporcionou para nós, seres humanos, e principalmente para nós, né, que vivemos a nossa arte aí, tendo isso como, muito mais, como eu disse, do que competição, enfim. Nós não estamos vendo esse retorno para sair na frente de ninguém, pensando em rodeio, pensando em enarte, e pelo contrário, nós queremos que as pessoas voltem, né, de forma diferente, mas voltem a praticar a nossa tradição, vivenciar, enfim. Não sei se tem alguma pergunta. Não, perfeito, Rodrigo Ibanes. Assim, eu vou pedir para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, curtam o vídeo, porque quando vocês estão curtindo o vídeo, vocês estão ajudando mais pessoas a atingir esse vídeo. Vai ser bem explicativo, bem explanativo para auxiliar os nossos CTGs. Então, curtam o vídeo, comentem, tá? Muita gente do Estância da Serra ali, o pessoal colocou família Estância da Serra, muito obrigado pela presença. A dona Marcileia e a Priscila estão cuidando dessa área aí do YouTube. Mas o que é importante a gente lembrar, já que o Rodrigo, nós somos profissionais da área da educação física, ou, né, na área da saúde, né? Tanto eu, o Rodrigo, como o próprio Marco, que é professor do Estância da Serra, assim como a Priscila, que está aqui na reunião, também é professora, e a gente sabe que para manter a imunidade é necessário atividade física, sono e uma boa alimentação. Esses três fatores ajudam na imunidade. Como tu bem disseste, a nossa prática, né, é a dança gaúcha, nossa atividade física é a dança. A dança é a nossa atividade física, a dança gaúcha. Vou convidar a Sandra. Sandra, tu viu que ele falou alguns detalhes sobre voltar, o choro, a parte psicológica. Sandra, que é coach. Sandra, como tu vê essa reação dos dançarinos, Sandra? Já fazendo o nosso bate-bola, tá? Depois eu passo para o Fábio, depois eu passo para os guris que estão na sala aí. Boa noite a todos primeiro, né? Boa noite, pessoal do YouTube e os nossos colegas aqui da sala. Boa noite, Rodrigo. Dá para imaginar, porque ele estava falando aqui, eu já engasguei. Então, assim, a vontade de voltar ao CTG, se vocês chamam de galpão, a gente chama de CTG, não consegue falar o galpão, é muito grande, né? E a gente tem conversado muito sobre isso. Mas esses protocolos que o Rodrigo fala são protocolos que a gente tem também no comércio, né? A gente trabalha com comércio, sabe que isso é bem rígido. O número de pessoas, distanciamento, tudo isso aí não é como ele disse, não é uma coisa diferente. Mas é um compromisso muito grande de tu voltar numa entidade tradicionalista, né, numa época dessa. Mas o psicológico das pessoas já está
bem abalado com a questão, nem é de ficar preso em algum lugar, porque quando a gente está dentro da casa da gente, com todo o conforto do mundo, isso não é um problema, né? Pior seria estar num hospital. Mas o que fazer com aquela vontade de interagir e de fazer o que a gente mais ama? Né? Que a paixão da gente é a dança. Então, aqui na nossa cidade, é uma cidade pequenininha, mas os protocolos são muito rígidos. Muito rígidos. Nós temos toque de recolher. Desde março, aqui a gente paga multa se anda sem máscara na rua. E até mesmo na Semana Farroupilha, para a gente fazer uma live da entidade, ela teve que ser toda gravada, todinha gravada. A entidade, a outra entidade da cidade, que não a que eu participo, foi multada por entrega de chama, fazer aglomeração e entrega de chama. Então, é muito difícil da gente voltar. Eu fico assim, ó, escutando uma cidade grande como Osório, perto da nossa, conseguiu isso, é muito bom, porque para nós aqui está sendo muito difícil. E a gurizada, que a gente chama, né, a gurizada da invernada adulta, do grupo adulto, ela tá, quando é que volta, quando é que volta, vamos fazer clandestino, diziam para a gente. Não, é uma responsabilidade muito grande para a entidade, né? Mas a questão psicológica, ela vem afetando, ela vem deixando a gente bastante incomodado, né, de se sentir tão preso assim. Claro que a gente tem que entender que é uma questão de saúde, mas acredito que essa experiência que vocês estão tendo no Estância da Serra vai servir para muita gente, vai servir para a gente ter argumentos. Eu estava aqui escutando tu falar e já com a cabeça lá na frente, né? A partir de amanhã, o argumento é tal e tal, né? Eu tenho visto também no grupo dos diretores artísticos do MTG, muitos colegas das regiões com alguns protocolos também conseguindo alguma coisa, trazendo coisas para a gente. Então, o interessante agora é que a gente tenha calma, que a gente tenha paciência, né? Porque isso é um trâmite demorado, é uma coisa bem complicada, porque tu está lidando com a saúde das pessoas, não é simplesmente abrir as portas do CTG e colocar um grupo de pessoas lá dentro. Os próprios, acredito que tu vai conversar sobre isso, Rodrigo, mas eu acredito que os próprios componentes dos grupos, eles têm que ter uma conscientização muito grande, né? Que não é simplesmente voltou. Eles vão voltar, mas com limitações. E a responsabilidade não é do patrão, a responsabilidade é do grupo também que está lá dentro, né? De pais, inclusive, porque vocês conseguiram para grupos adultos e grupo veterano. E Chiru. Mas eu não sei vocês, acredito que não, mas eu no grupo adulto da minha entidade tem adolescentes de 16 anos. São menores, né? E depois acredito que o Fábio vai falar alguma coisa sobre isso também, né? Mas o psicológico está abalado, porque tu começaste a falar da volta e eu comecei a engasgar aqui, né? E acredito que o pessoal que esteja na sala também, porque todo mundo está com essa vontade louca de voltar a fazer aquilo que mais ama. Foi bom a Sandra ter tocado, né, Rodrigo, nessa ideia da responsabilidade, porque tu mesmo mostrou, conseguiu provar que o CTG consegue se organizar, consegue fazer um protocolo adequado e consegue se manter, né, dentro desse protocolo. Mas claro que isso gera uma responsabilidade muito grande, né, para o CTG, para que nesse CTG não ocorra nenhum tipo de problema. Então a gente tem que entender que não é toda a cidade que vai conseguir, não é todo o CTG que vai conseguir, né, Rodrigo? Sim. Em Osório, né, ficou bem claro, né, na reunião que eu tive onde foi comunicada a liberação, que não seria por atacado, né? Seria analisado caso a caso, tá? Das condições apresentadas, da metragem do galpão, do CTG, né? A metragem do CTG, enfim, né? Então, a responsabilidade, ela é grande, ela é enorme, né? Mas nós fizemos várias reuniões em relação ao nosso grupo adulto. Todos eles são maiores. Tá? Então, cada um, né? Nós fizemos reuniões com eles, enfim,
para que colocasse que não adianta a gente fazer um protocolo, enfim, o papel aceita tudo, e na prática ali nós esquecemos o nosso compromisso, né? Nosso compromisso e a responsabilidade ser humano, enfim, né? Nós estamos lidando com a vida, nós estamos lidando com uma pandemia ainda, que ela não tem vacina para esse vírus, não tem. Mas, como eu disse no início, as atividades estão retornando, né, em diversos setores. Tem uma discussão muito grande em relação, né, o último setor são as escolas, porque envolve muitos fatores, não vou entrar nessa área aí, mas em relação ao CTG, e todos assimilaram. Então, assim, as fotos que vocês estão vendo ali, que, né, quem acompanha as redes sociais do CTG, enfim, hoje teve até uma divulgação no canal do Giovanni Grisotti, ali, enfim, que ele solicitou e tal. Aquelas fotos ali não são montagens, aquilo ali é a realidade, é assim mesmo, o ensaio é assim mesmo. Como o Tony falou, nós temos, né, o compromisso como gestor, o compromisso como cidadão, o compromisso como pai, né, e o próprio Marco também, que é o nosso professor, então compromisso com a profissão dele, enfim, né, da área da saúde. Então isso não existe afrouxamento. Que se eu falar para vocês que não existe uma vontade enorme da gente se abraçar assim, claro que existe, né? Na própria live que nós fizemos, o Berlese olhou para os guris, a vontade que nós temos, que eu tenho é de abraçar vocês, mas eu não posso. Então, né, com todos esses cuidados, enfim. E a responsabilidade, só que são todos do grupo adulto, são todos maiores, enfim, todo mundo entendeu que o afrouxamento ou descumprir o protocolo que foi proposto ali, poderia causar num retrocesso e ser encerrado vamos dizer assim, esse passo que nós conseguimos dar. Uma coisa que eu não falei, tá? Osório também é assim, depende da bandeira, de acordo com a cartilha também do MTG, tá? Então, se a bandeira ela for para vermelha, nós não estamos autorizados a realizar a atividade. Tá? Então, isso é pela bandeira do distanciamento do Rio Grande do Sul. Tá? Isso é importante colocar também, que depende disso. Se ele retornar para a bandeira vermelha, não pode ser realizadas as atividades. Eu acho que tu matou uma pergunta do Fábio, porque o Fábio devia ter anotado isso aí. Eu vi quando ele ficou prestando atenção. Fábio, algumas considerações. O Fábio é nosso assessor jurídico, né? Para esses momentos, é que a Marcileia também mas a Marcileia está cuidando do YouTube. Então, Fábio, contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite ao Rodrigo, em especial, né? Exatamente, algumas que eu tinha notado aqui já foi ao longo da explanação do Rodrigo, já foram esclarecidas, depois também complementou. De antemão, gostaria de parabenizar o Rodrigo, né, pela ótima condução dos trabalhos, a gente acompanha. Eu acredito que já em tempos normais, tu estar à frente de uma entidade já é um trabalho bastante árduo, né, porque tu lida com muitos interesses, com uma gama grande de searas, né, campeira, artística, cultural, e acredito que em tempos de pandemia a dificuldade aumenta, né, Rodrigo? Então, já parabenizo, né, pela condução e também pela iniciativa, né, de elaborar um protocolo, né? A gente sabe que cada cidade tem a sua realidade, tem os seus decretos, enfim, mas acredito que, e também a gente sabe que há muitas críticas, né, mas eu acredito que pelo fato de tomares a iniciativa de elaborar um projeto, né, acredito que as críticas sempre vão existir. Então, já te parabenizo por isso. A questão das crianças, que era uma preocupação que eu tinha, tu já comentaste também, de que é vinculado unicamente às invernadas adultas, né? Então, já, de certo modo, isso já facilita, né? Uma simples questão só, Rodrigo, que eu coloco, quem sabe que os protocolos, na grande maioria, ele tem a questão sanitária, né, mais focada.
digamos assim, num aspecto jurídico, alguma coisa que a gente observa, algumas empresas, alguns ramos, né, que tiveram alguns determinados problemas, no sentido de, por exemplo, se a entidade teve algum respaldo jurídico através da prefeitura, eu acredito, no sentido de, havendo um contágio, digamos assim, alguma pessoa assintomática que eventualmente transmita para os outros integrantes da invernada, se a prefeitura de Osório deu algum respaldo, se ela está ao lado da entidade para caso tenha algum tipo de problema nesse aspecto. Não, oficialmente não, tá? O que que acontece? Qual as medidas que o município de Osório está nos orientando, tá? Em caso de surto, que seriam 2 pessoas, seriam considerados surto já, tá? O fechamento total, né? Fecha total, faz a apuração, enfim, dessa rede de contatos, né, para encaminhamento e identificação dos possíveis contatos que essas pessoas, né, assintomáticas, que nem tu colocaste, e que depois vieram a ser sintomáticas, enfim, ou comprovado o contágio pelo vírus, né, com quem eles tiveram contato. Então, não sei se eu respondi, mas na verdade a orientação é essa, tá? Agora, respaldo jurídico, não. Tá? Não, tranquilo, Rodrigo. Entendi bem a tua resposta, porque é uma temeridade que se tem, né? Por exemplo, se houver um contágio, qual a responsabilidade que a entidade poderá ter, né? Claro que a gente sabe, tratando-se de invernada adulta, como tu já as integrantes estão cientes, têm a sua, digamos assim, responsabilidade, estão cientes dos protocolos a serem seguidos, né? Então, acredito que isso já diminua o risco, né? Em Fábio, quanto à questão, vamos dizer assim, da responsabilidade da instituição, né, eu entendo que ela está alicerçada ali na autorização, sendo que a entidade cumpra os protocolos que ela solicitou, né, e dentro das medidas que foram autorizadas, né. Então, porque a circulação, ela existe, nós, que nem tu disseste, os assintomáticos, por mais que, né, que a gente faça o protocolo de verificação de temperatura, enfim, o assintomático, ele não vai apresentar febre na entrada, né, são, vamos dizer assim, que vamos peneirando o vírus, né, vamos tentando diminuir toda e qualquer tipo de contato com ele, de contágio, enfim, né, mas os assintomáticos nós realmente não temos como controle quanto a essa situação específica. Fábio, Reitero só que... Oi, não, pode falar. tá cortando um pouco o teu som. Alguns colocaram que é porque está muito próximo do microfone aí. Desculpa, só para te avisar que lá no YouTube reclamaram do som ali. Não, tranquilo. Não, gostaria só de parabenizar então o Rodrigo, porque eu achei bem interessante assim todos os passos que ele nos passou, a questão dos protocolos. Então acredito que é um case que a gente vai com certeza vai fundamentar os outros que virão, né? Então, parabéns, Rodrigo, e que tu siga com o teu trabalho aí. Obrigado, Fábio. Assim, eu quero deixar bem claro que essa tomada de decisão, ela não foi fácil, tá? Ela, sim, exigiu muita coragem, porque no momento que nós todos estamos, né, propor um retorno, sendo que a gente acompanha situações de perda de vidas, enfim, a gente entende, por isso que eu respeito todas as opiniões, nós respeitamos todas as opiniões, tá? Em relação e posicionamentos, tá? Mas nós entendemos realmente que com a volta de outras atividades, que o Estância da Serra, eu vou falar pela nossa entidade, que nós, dentro do protocolo proposto, nós temos condição, sim, de atender aquele protocolo e se ele passou por uma análise
da Secretaria de Segurança, enfim, né, entendendo que esse protocolo ele é seguro para a prática, então nós nos sentimos mais tranquilos assim para a realização, tranquilos, mas não menos exigentes quanto às medidas propostas, tá? E eu te agradeço, né, pelas palavras aí. À medida que tu vai falando, é interessante, o Rodrigo aqui, Ibanez, vai caindo as mãozinhas das pessoas que estão na reunião aqui, vai sanando as dúvidas. Ficou só a do Camilo. Vou deixar o Camilo cozinhar um pouquinho mais, o Dom Camilo, porque o Rodrigo Guterres está nos olhando agora, parou de lavar a louça, e quando ele para de lavar a louça, ele dá mau exemplo para as esposas aí, né? Todo mundo, todas as esposas vendo ele lavar a louça agora, já sabe que vai sobrar para ti depois do aniversário de casamento, né? Fazendo live. E o Rodrigo Guterres, ele está trabalhando com a universidade e ele também é desse setor, assim, dos grupos de supervisão para a volta, né, das atividades lá de São Gabriel. Rodrigo, Bolinha, tens alguma pergunta para o Rodrigo? Alguma consideração sobre as falas? Eu sei que estava lavando a louça, estava muito emocionado, né? E está com uma camiseta diferenciada aí. Eu tô com o tie-dye da minha filha. Minha filha fez um tie-dye para mim aqui, ó. Então, estou prestigiando, né? Tony, boa noite. Tony, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí, Tony? Tá ótimo, tá ótimo. Pode falar, pode seguir falando aí. Antes disso, parabéns pela live do Juventude. Excelente, baita programa de domingo. Podia ser todo domingo de tarde, hein? Vem mais coisa aí, vem novidade boa aí, tá? Se tu me apertar demais, eu finjo que está cortando. Não. Eu não vou fazer pergunta, tá? Eu não vou fazer pergunta por dois motivos. Motivo número 1, eu não acompanhei a live do início, Tocaio. Então, eu não posso ser injusto, porque eu possa perguntar algo que tu já explicou e a culpa de não estar desde o início é minha e não tua. Né? Fique à vontade. Então, eu quero só fazer ponderações. Primeiro, dizer que eu acho muito, muito válido a iniciativa do Estância da Serra. Eu logo no início da pandemia, eu vi que o Marco conseguiu. O Marco, como um líder genial que é, né? Ele já tinha mobilizado um grupo de instrutores e eu acho muito válido. E nesse aspecto eu apoio completamente a ação dos professores e a tomada de protagonismo do Estância da Serra. Eu apoio a ideia do Estância de voltar aos ensaios, porque é necessário sim, porque vários setores da sociedade brasileira já retornaram e não tem por que os CTGs não retornarem, Rodrigo. Né? Desde que tenha o alto nível de controle, do respeito aos protocolos e de tudo que o executivo municipal ou o executivo estadual determina em relação à questão da saúde. Então, eu sou a favor da volta dos ensaios. Tá? Dito isso, eu quero também deixar marcado que eu, Rodrigo Guterres, enquanto dono, proprietário do Juventude, eu optei em não voltar. O Juventude não vai voltar. Mas eu acho que nesse momento não é momento de discussão. É momento de respeitar. Cada entidade sabe onde pode atender, de que forma pode defender a sua saúde coletiva e a saúde dos seus associados e participantes. E não cabe a nenhuma outra entidade botar o dedo e dizer que está errado ou está certo, sabe, Rodrigo? Então, eu quero dar o apoio para vocês, e eu sei que na tua pessoa como patrão, na qual eu sempre admirei como dançarino e me espelhei muito em ti, tu sabe disso, eu já te falei isso, e agora como gestor de uma entidade, eu acho muito importante vocês estarem buscando isso e dando um norte para muitas entidades que poderão voltar. A única vírgula que eu gostaria também de deixar aqui dito é que, infelizmente, nem todas as entidades do estado do Rio Grande do Sul ou fora do Rio Grande do Sul são uma Estância da Serra. Nem todas as entidades, nem todos os municípios do Rio Grande do Sul são os municípios como Osório. Então, nesse sentido, eu quero pedir aqui, e vem o meu pedido, tá? Que todas as entidades e as prefeituras municipais que forem
apoiar o retorno e, mais uma vez saliento, é salutar para a saúde mental e física das pessoas que participam de uma entidade tradicionalista, é fundamental que retornem, mas eu vou pedir assim, respeitem os protocolos, que não façam, que não maquiem, e no nosso meio, eu posso falar porque eu tenho 35 anos de tradicionalismo. Eu sei que a gente inscreve gente fora da idade para dançar Juvenarte, que a gente escreve músico sem cartão tradicionalista, que a gente faz um monte de coisa. Que a gente não faça isso nesse momento. Não existe competição, não vai ter competição tão cedo. A volta para os ensaios é uma questão de saúde mental e físico e para retornar aos poucos às entidades, para movimentar e para oxigenar a organização das entidades. Então não façam loucuras, respeitem os protocolos, façam com seriedade como o Estância está fazendo, tanto no aspecto de saúde quanto no aspecto de responsabilidade da entidade. Então só queria te dar esse parabéns, Rodrigo, tá? Dizer que quando eu me Caiu? Tá sem som, Bolinha. Tá sem som. O teu microfone fechou, Bolinha. Liga o microfone de novo. Desculpa, Antônio. Quando eu me manifesto, e eu vou me manifestar, e eu me manifestei na live, e quando eu vou me manifestar, porque eu tenho muito receio da volta linear, porque existem entidades e existem municípios. Nesse sentido que eu me preocupo. Agora, a ação do Estância e de outros que estão voltando, eu defendo, apoio e acho muito importante. Tá? Eu, Rodrigo, não volto antes de março. Aguardo novas possibilidades de vacina ou qualquer que seja alguma coisa. Porque também é muito peculiar, é decisão individual. Não critiquem quem está fazendo o protocolo e quem está fazendo que faz da melhor forma possível. Só isso que eu tenho para dizer, tá? Rodrigo, te amo, tu sabe disso, já te falei, e tu tá no lugar certo, porque tu é um cara excelente. Parabéns. Deixa eu falar do Rodrigo ali, só vou te avisar, chefe, que tu acha que tu vai ganhar hashtag aqui, porque tem um hashtag bolinha na moda, hashtag bolinha algo escrito aqui. Então, não, é o pessoal tie-dye, tie-dye, isso aí. Então, pessoal, ó, eu tô na moda, não sei nem falar o nome do tie-dye. Chefe, muito obrigado pela participação. O senhor Espirrar, saúde, porque ele é meu chefe lá na universidade, viu, o Ibanez? Então, se o senhor Espirrar, saúde, viu? Eu queria agradecer, né, as palavras do Rodrigo, e independente, né, dele estar elogiando, enfim, se fosse alguma situação contrária à nossa posição ou crítica, enfim, eu respeitaria da mesma forma. Como eu coloquei no início, eu respeito todas as posições, cada um sabe, né, o norte que pode dar e que quer dar, né, para o direcionamento das suas atividades, mas que nem o Rodrigo falou aqui eu vou falar por Osório aqui, né, e ficou bem claro que essas liberações não serão por atacado, elas serão analisadas caso a caso com as condições que cada entidade tenha para apresentar, enfim. Outra coisa que é importante dizer, viu, Tony, infelizmente nós ainda não somos unidos, né, como tradicionalismo, enfim, tudo que a gente constrói. Então, muitas vezes, as entidades, eu não sei se eu meço palavras, enfim, mas a gente está olhando daqui a pouco, o Estância voltou, tem vantagem sobre o meu trabalho. Se eu falasse que não vai ter vantagem, eu estaria mentindo, tá? Porque é óbvio que se eu tenho um grupo em atividade, você está aí, eu tenho o Camilo, né, vida toda, um grande professor, Tony também, se eu falasse que numa futura competição não tivesse algum tipo de vantagem por estar em trabalho antes, eu estaria, né, mentindo, né? Então, pelo menos de preparação. Mas não é isso que norteia a nossa volta. Eu disse desde o início. Não é, nós não sabemos o que vai ter o ano que vem, né? Eu sei o que eu preciso, o que nós precisamos para o Estância da Serra para movimentar, para que eu consiga ter as pessoas
um sentimento de pertencimento, para que eu consiga ter as pessoas engajadas, para que eu consiga não ver o meu músico vendendo o instrumento de trabalho dele e largando a sua arte e passando com todo o respeito. Eu sou de uma família humilde, me criei com meu pai vendendo flor na frente do Real, em Capão da Canoa, e eu pequenininho ajudando. Com todo respeito, a mais singela, a mais humilde profissão. Mas ver um músico vendendo seus instrumentos e virando massa, e tentando se reinventar, largando o seu trabalho que ele fez a vida inteira da sua arte. Isso, eu como ser humano e gestor, vou falar como gestor de Estância da Serra, eu não podia em momento algum admitir que isso acontecesse. Então, uma das maneiras de manter engajadas, pessoas engajadas, cumprindo com suas mensalidades, abertas a fazer os galetos, pegue leve, sem contato, enfim, era o retorno da atividade, mesmo que de forma diferente e gradual. Bom, terminamos esse primeiro bloco das perguntas internas aqui, tá? Vou pedir para a Marcileia dar uma olhada nas perguntas do YouTube e vou passar de imediato para o Gledson, para as mãos erguidas aqui, Gledson, para te comandar as perguntas para o Rodrigo aí.